Fala, gente boa! Tudo bem com vocês? Na aula passada, nós vimos que para que uma sequência seja considerada uma progressão aritmética, se faz necessário que qualquer termo, a partir do segundo, seja determinado da seguinte forma: pega o termo antecessor e soma um valor fixo. A esse valor fixo, a gente dá o nome de razão. Na aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões envolvendo esses conceitos. Simbora! Questão 7. Interpolando-se termos aritméticos entre os números 10 e 98, obtém-se uma progressão aritmética cujo termo central é. Interpolar significa inserir. Então, inserindo 7 termos aritméticos, ou seja, termos que obedecem à regra de uma progressão aritmética. Então, inserindo 7 termos aritméticos entre os números 10 e 98, obtém-se uma PA. Eu já tenho 2 números. Se eu vou inserir 7 termos aritméticos, então eu vou ter aí 9 termos. Não é isso? Então eu tenho o A1, que é 10, eu tenho o A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e o A9. Beleza? Então tá aí. Nós precisamos determinar o termo central dessa progressão. Se eu tenho 9 termos, o termo que está no centro é o A5, não é isso? Existe uma propriedade das progressões aritméticas que diz que um termo qualquer, a partir do segundo, ele é igual à média aritmética do termo anterior e do termo posterior. Então veja só, a gente pode dizer que A5 é igual a A4 mais A6 dividido por 2, ok? A segunda propriedade das PAs também diz que, numa progressão aritmética, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes aos extremos. Então, a soma dos extremos, nesse caso, dá 108. Essa soma é igual a A2 mais A8, a A3 mais A7, que é igual a A4 mais A6. Então, a gente sabe que A4 mais A6 é igual à soma dos termos equidistantes. Então, é 108. Dividido por 2, 54. O quinto termo dessa PA é 54. E o gabarito? Letra C. Outra forma da gente resolver a questão 7 é o seguinte. Nós sabemos que essa PA tem 9 termos, não é isso? Vai do A1 até o A9. A1 é igual a 10. O A10, aliás, o A9 é igual a 98. E nós precisamos determinar o A5. Olha só, é importante destacar que numa progressão aritmética, qualquer termo pode ser escrito em função do A1 e da razão. Sendo assim, nós vamos ter. Eu posso dizer então que o A9 é igual a A1 mais. Lembra mesmo como é a forma do termo geral? Olha aqui, ó. Então veja que o N é igual a 9. Né? Então 9 menos 1, 8R. Quem é a 9? 98. Quem é o A1? 10 mais 8R. Sendo assim, 8R é igual a 88 e R é igual a 11. Ou seja, essa progressão aritmética tem razão 11. Agora é só determinar o A5. Logo, de novo, usa a relação do termo geral. A5 é igual a A1 mais. N é 5. N menos 1, 5 menos 1, 4, R. A5 é igual a A1, que é 10, mais 4 vezes a razão, que é 11. Então, o A5 vai ser 10 mais 44,
que é igual a 54. Questão 8. Se A, 2A, A ao quadrado, B formam nessa ordem uma progressão aritmética estritamente crescente, então o valor de B é... Veja, se essa PA é estritamente crescente, significa dizer que a razão é maior do que zero. E nós sabemos que uma razão é determinada pela diferença entre um termo e seu antecessor. Então a gente pode fazer o seguinte, olha. Essa progressão aritmética ela tem 4 termos. Então eu posso dizer que a razão é A2 menos A1, por exemplo. Então a razão vai ser A2, que é 2A, menos A1, que é A. Então, nesse caso, a razão é igual a A. Nós temos ainda que A3 menos A2 também pode determinar a razão. Então, A3 menos A2. Então, a razão aqui vai ser representada da seguinte forma. A3 é A ao quadrado menos A2, que é 2A. Ok? Chamando aqui de relação 1 e relação 2, nós temos o seguinte. Nos dois casos eu estou tratando de razão. Então eu posso dizer que a relação 1 é igual à relação 2. Ok? Então, fazendo 1 igual a 2, temos. Quem é a relação 1? A. Relação 2 é A ao quadrado menos 2A. Então, eu vou ter o seguinte, que A ao quadrado menos 3A é igual a zero. Fator comum em evidência. A, que multiplica A ao quadrado dividido por A, dá A, menos 3A dividido por A, dá menos 3. E isso aqui é igual a zero. Aqui nós temos uma equação produto. Por se tratar de uma equação produto, nós vamos ter que a linha é zero, A pode ser 0 ou A, no caso vou chamar de A duas linhas, pode ser 3, tá certo? Então a gente precisa analisar se quando A for 0, como é que essa PA vai se comportar e quando A for 3, como é que essa PA vai se comportar. Olha só. Se A for igual a 0, como é que a gente vai ter essa sequência? Olha. A é igual a 0, então o primeiro termo é 0. 2A, 2 vezes 0. A ao quadrado, 0 ao quadrado, 0. E B, né? Então, de cara, a gente já vê que se A for 0, nós não vamos ter uma PA crescente, como foi dito no texto da questão. Então, vamos verificar o fato do A ser igual a 3. Se A for igual a 3, nós temos a PA da seguinte forma. A é 3. Segundo termo, 2A. Então, 2 vezes 3, 6. Terceiro termo, A ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. E o quarto e último termo, B. Opa! Nós temos aqui uma PA crescente. Sendo essa PA crescente, nós temos condição também, conhecendo pelo menos 2 termos, nós temos condição de determinar a razão. A razão é a diferença entre um termo qualquer, a partir do segundo, e o seu antecessor. Então, veja, se eu pegar o A2, que é o segundo termo, a razão vai ser dada por 6 menos 3, que é 3. Eu quero pegar o A3, então beleza, a razão vai ser dada por A3 menos A2. 9 menos 6, de todo jeito, a razão é 3. Olha o conceito. Para ser uma progressão aritmética, qualquer termo a partir do segundo é obtido pegando o seu antecessor e somando a ele o valor fixo, que a gente chama de razão. Então, a gente já conclui que o valor de B vai ser dado assim, ó. Então, B é igual ao seu antecessor, que é 9, mais a razão, que é 3.
B é igual a 12. E o gabarito é a letra E. Questão 11. Em 2004, o diabetes atingiu 150 milhões de pessoas no mundo. Fonte: Revista Isto é Gente, 5 de julho de 2004. Se a partir de 2004, a cada 4 anos, o número de diabéticos aumentar em 30 milhões de pessoas, o mundo terá 300 milhões de pessoas com diabetes no ano de... Se em 2004 haviam 150 milhões... 150 milhões, né? Se em 2004 haviam 150 milhões de pessoas diabéticas no mundo, e o texto diz que a cada 4 anos essa quantidade aumenta em 30 milhões, então olha só. Em 2004, 150 milhões. Em 2008, 180 milhões. Em 2012, 210 milhões. E assim vai até um determinado ano que serão 300 milhões de diabéticos. Daqui nós temos que A1 é 150. O último termo dessa progressão é 300 milhões, que é o enésimo termo. O que nós precisamos identificar é a razão, que já foi dada no texto, quando diz que a cada 4 anos esse grupo aumenta em 30 milhões. Então nós temos nessa PA uma razão igual a 30. O que é que nós precisamos determinar? Quem é esse AN? Qual é o enésimo termo? Qual é o valor de N, tá certo? Daí nós temos que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. AN é 300. A1 é 150. Mais N menos 1 vezes a razão, que é 30. Uma equaçãozinha simples. 300 é igual a 150 mais 30N menos 30. 180 é igual a 30N e, portanto, N é igual a 6. Ou seja, essa progressão aqui vai ter 6 termos. Tá certo? Nós também sabemos que essa população de diabéticos, ela cresce 30 milhões a cada 4 anos, partindo de 2004. Ou seja, nós temos aqui uma outra progressão aritmética. Olha só, nós temos uma PA em relação ao ano de 2004, com 150 milhões de diabéticos, mais 4 anos aumentaram 30 milhões, então em 2008 eram 180 milhões de diabéticos. 4 anos depois, ou seja, em 2012, eram 210 milhões de diabéticos, até que vai chegar um ano, um tal de AN, um ano AN, né, que terá 300 milhões de diabéticos. Então, nós precisamos saber exatamente que ano é esse, certo? Então, nós temos aqui uma PA na qual A1, que é o primeiro termo, é 2004. A razão é 4. Por que 4? Pega qualquer termo a partir do segundo e subtrai o antecessor. 2008 menos 2004, 4. 2012 menos 2008, 4. E nós precisamos saber justamente quem é esse enésimo termo. Contudo, nós sabemos que N é igual a 6, ok? Assim, nós teremos a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. É a fórmula do termo geral. Então, a N, no nosso caso, é A6, é igual a A1, que no nosso caso é 2004, mais N menos 1, 6 menos 1, vezes a razão, que é 4. Então, A6 vai ser 2004
mais 5 vezes 4, né? 5 vezes 4, 20. 20 mais 2004, então o ano é 2024. E o gabarito é a letra C. Questão 12. Os valores das prestações mensais de certo financiamento constituem uma PA crescente de 12 termos. Sabendo que o valor da primeira prestação é R$ 500 e o da 12ª é R$ 2.150, pode-se concluir que o valor da 10ª prestação será igual a... Quando se tem uma PA crescente, nós precisamos lembrar que a razão é maior do que zero, ok? No problema é dito que são 12 prestações, então nós temos uma progressão aritmética crescente com 12 termos. Então, N é igual a 12. A primeira prestação nós chamamos de A1 e esse A1, como está dito no texto, é de R$ 500. A 12ª prestação, a última, nós vamos chamar de A12, é R$ 2.150. E o que nós precisamos determinar é a 10ª prestação, que nós vamos chamar de A10. De início, nós precisamos determinar a razão dessa progressão aritmética. Lembra de um detalhe: numa progressão aritmética, qualquer termo, a partir do segundo, pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão. Então, olha só. A gente conhece o 12º termo e o primeiro. Então, e isso é possível graças à fórmula do termo geral. Olha só. Aí é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O nosso AN vai ser o A12, que é igual a A1 mais N é igual a 12, mais 12 menos 1, vezes a razão, que é o que a gente quer determinar. Beleza? Então, quem é o A12? A12 é 2.150, que é igual a A1, que é 500, mais 11 vezes R. 2.150 menos 500 vai dar 1.650 igual a 11 vezes R. A razão vai ser 1.650 dividido por 11, que vai dar 150. Olha só, isso coincide com a afirmação inicial, que o R tem que ser maior do que zero, né? Tem que ser positivo porque a PA é crescente. A gente precisa determinar, então, o 10º termo. E para determinar o 10º termo, nós vamos utilizar a fórmula do termo geral dessa PA, ok? Logo, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, A10 vai ser igual a A1, que é 500, mais 10 menos 1, 9, vezes a razão, que é 150. A10 vai ser, então, 9 vezes 150, 1.350, mais 500, R$ 1.850.